Atenção Brasil! Atenção Brasil! Atenção! As tropas do segundo exército, sob o comando do general Nasci em 1936, peguei o Estado Novo, ditadura Vargas, fui operária com muita honra, mas de 69 até 97, 96, eu trabalhei no funcionalismo público, na Prefeitura Municipal de São Paulo e depois como professora na escola no Estado. E tenho muita honra de ter sido professora da escola pública. Então, meu nome é João Cláudio, eu sou documentarista e fotógrafo, e eu cheguei na Zona Leste em 1970, vindo, com 8 anos, né? Vindo de São João Clímaco, morava ali muito próximo de onde viria a se transformar a grande favela do Heliópolis, né? Acho que eu posso começar a dizer que eu nasci em Guaianazes em 1964, portanto tenho 57 anos, e eu sou mais legítimo, né? Porque eu costumo dizer para os meus alunos que eu nasci de parteira ainda, né? Parteira que tinha aqui Dona Maria, 1964. Naquele tempo só existia na região aqui o hospital de São Miguel. Morei primeiro na Zona Leste, na Lapa, depois voltei para a Zona Leste, e depois me casei com o Geraldo Rosa Valentim, que foi sargento da Polícia Militar, e depois fomos para o Jardim Ester. Lá nós fomos para o Jardim Ester, e aí, meus filhos nasceram na Cruz Azul, mas foram criados no Jardim Ester. E meu marido era do Partido Comunista, porque existia uma célula do partido na Polícia Militar. Eu morei a maior parte do tempo ali na Vila Progresso, que fica abaixo da antiga estação de Parada 15 de Novembro. Posteriormente, ali no chamado Planalto, próximo ao Hospital Valdomiro de Paula, conhecido popularmente como Planalto. Depois do tempo de casado, morei em Itaquera, e aí, em 1985, me mudei para Guaianazes, exatamente para a Coab Prestes Maia, que, para quem não sabe, é a primeira Coab, a primeira experiência de Coab construída na cidade de São Paulo pela Coab São Paulo. E desde os 25 anos de idade, na Coab Juscelino, em Guaianazes também. Fui lá que criei meus 3 filhos. Assim que foi possível, eu consegui vender um apartamento, juntar mais algumas coisas, e há cerca de 10 anos eu moro aqui na cidade de Poá. A partir dos anos 70 aí, com 15, 16 anos de idade, enfim, eu comecei a me envolver com com um movimento que estava crescendo, que começava a existir, na verdade, na Zona Leste, né? De um grupo de médicos da Escola Paulista de Medicina, né? Que criou ali na igreja do Cangaíba, né? Uma espécie de consultório de atendimento médico, mas que, na verdade, além de, evidentemente, ter cumprido isso durante muitos anos, até hoje, na verdade, o Gilberto Natalini faz isso todos os sábados, de forma gratuita e tal, criou-se ali um grupo de médicos grande que atuava não só no Cangaíba, mas na Zona Leste de uma forma geral, né? Eu lembro que eu conheci esse pessoal em Arthur Alvim, próximo de onde eu morava, em Itaquera, enfim. Essas pessoas criaram, faziam parte de um movimento um pouco maior de resistência à ditadura. Alguns deles tinham sido, inclusive, já presos e torturados, né?
pela ditadura militar e foram buscar na periferia um lugar de maior invisibilidade, né? Durante esse período duro que foi, né? A partir principalmente dos anos 60, 69, 70, na ditadura militar. Desde muito moleque eu aprendi as coisas de forma muito rápida, né? E eu lembro que uma das necessidades desse grupo, que era não só um grupo que fazia um atendimento médico, mas era um grupo de mobilização popular, né? Uma das necessidades desse grupo era utilizar um dos dezenas de projetores 16mm que existiam nas igrejas para criar reuniões de mobilização popular. Ou seja, eu entro nesse momento, enfim, como um jovem, bastante jovem, enfim, desde, sei lá, 15 anos de idade, enfim, eu já estava trabalhando com isso, já estava envolvido com isso, estava, de certa forma, me dedicando de forma praticamente integral a isso, né? E aí é que eu encontro esse grupo lá no Cangaíba e, a partir daí, eu me vinculo e venho depois a descobrir que, enfim, esse grupo era um grupo do Partido Comunista do Brasil, né? E já com 16, 17 anos, eu me transformo num militante do PCdoB, no momento em que ele ainda era clandestino e tal. Como participação coletiva, em grupos coletivos, a partir dos 16 anos de idade, eu participei de um grupo de jovens, né, da SEB, naquela época, né, o famoso grupo de jovens que formou tanta gente, ali na igreja de Parada 15 de Novembro, na comunidade Nossa Senhora das Graças, com os quais tem companheiros com que eu convivo até hoje. Inclusive no padre Paulo Sérgio, o padre Dimas, eles eram ainda todos, se eu não me engano, seminaristas ali ainda. O padre Dimas hoje, que é o responsável ali no Jardim Nossa Senhora do Carmo, né? E o padre Paulo Sérgio, nosso valoroso padre Paulo Sérgio da paróquia de Itaquera, né? Está aí até hoje na luta, né? Era tal como eu, na época lá, um menino ainda, né? Ele era seminarista. Então, ali no CIFA, eu me lembro de participar de reuniões clandestinas, que ainda a gente tinha 83, chegar ainda com senha, abrir a porta, entra, tal. O meu trabalho estava um pouco aí, enfim, muito rapidamente eu aprendi não só a projetar, né, a trabalhar com projeção, como o movimento também começou a produzir documentários que serviam um pouco como elementos de discussão, né, que a gente levava, às vezes, em qualquer lugar. Eu conseguia projetar em qualquer lugar, com o meu projetor, as caixas de som e um lençol branco. Num primeiro momento, eu criei um cineclube no salão paroquial que ficava embaixo da igreja Bom Jesus do Cangaíba, que às vezes recebia 500 pessoas, né? Quando a gente passava, por exemplo, Mazzaropi, né? Filmes do Mazzaropi, filmes mais de apelo popular, tal. Mas era também um cineclube que servia como uma espécie de lugar onde os jovens mais interessantes ou mais interessados por política poderiam se encontrar e ver outros filmes mais interessantes, enfim, mais reflexivos, tal. A gente brincava que o Cangaíba era o Vietcanga, né? Naquele momento, assim, a gente no Cangaíba tinha ali, acho que uma coisa que talvez pela proximidade com a Penha, que era um centro muito importante, né, ali da Zona Leste, mas as coisas aconteciam muito ali, né? Mas ele estava espalhado em Itaquera, em Amelino Matarazzo, enfim, em São Miguel, ou seja... E lógico que, de certa forma, isso existia também na Zona Sul, né? Nesse mesmo momento, o movimento contra a caristia, enfim, das comunidades eclesiais de base, enfim, foi extremamente importante, né? O papel da igreja, nesse momento, foi fundamental
como agregador e como estrutura física, muitas vezes. O movimento contra a carestia e as lutas por coisas muito básicas, né, de saneamento básico, de um posto de saúde, eram pauta corrente das pessoas que viviam numa periferia bem mais complicada, bem mais precária, né, inclusive do que a gente vive hoje. Não existia estação de metrô de Itaquera, não existia Radial Leste, né? Chegar em Itaquera era uma coisa... Eu lembro que acho que a Radial Leste chegava até o Tatuapé. Esse número de escolas e de postos de saúde, a rede do SUS que hoje nós temos, a luta por isso começou ali. Nessa época, por exemplo, em termos de repressão, de vigilância política sobre a nossa vida, sobre o que a gente fazia, eu me lembro de participar de atividades, né? E aí, assim, junto com o padre Batista, o famoso padre Batista, que depois, ali na Cidade Líder, né? Quem mais antigo ali conhece, e depois o padre Batista foi trabalhar com Dom Paulo Evaristo Arnes, mas ele fazia um belo trabalho ali na igreja de Cidade Líder, e a gente fazia algumas coisas juntas lá. E ele relatou que acabou sendo visitado pelo pessoal do DOI-CODE, né? Do CODE, da delegacia que espionava, espiões políticos, né? Para saber quem eram aqueles que estavam fazendo reunião ali na igreja da Cidade Líder, do tipo avisando, olha, nós estamos de olho em vocês, tal. Mas no dia 17 de junho, de manhã, tocaram a campainha aqui em casa. Eu fui atender. Aí tinham duas pessoas, os dois cidadãos. Eu lembro que os dois eram brancos, um tinha até um esparadrapo assim no rosto. Eles perguntaram para mim: o sargento Geraldo Rosa Valentim está? Eu falei: está. Aí eu falei para o meu companheiro: olha, tem duas pessoas aí fora, eles perguntaram se o sargento Geraldo Rosa Valentim está. Ele falou para mim, meu companheiro: chegou a hora. Ele me deu um dinheiro que ele tinha no bolso e falou: eu vou tomar café na padaria. Aí nós fomos na padaria do bairro, que é aqui na rua Joaquim Marra, esquina com a Dom Bernardo. E meu marido foi, eu peguei a cesta e fui atrás, para ver o que era, né? Eu lembro que tinha uma C14. Essa C14 é que fazia esses trabalhos. E eles estavam lá no balcão tomando café. E aí eu voltei para casa. Desse dia em diante, meu marido desapareceu. Quando souberam que esses militares tinham sido presos, ninguém queria se aproximar. Então, nós ficamos sabendo que um advogado, uma companheira me avisou que um advogado ia tratar do assunto, e me deram o endereço do advogado, que era na rua Brigadeiro Luiz Antônio. Esse advogado é o Luiz Eduardo Greenhalgh, foi nosso advogado. Então, nós fomos no escritório do Greenhalgh, e aí ele orientou para a gente procurar, né? E ele falou: olha, eu estou com a causa eram 33 PMs. Estou com a causa de vocês, mas qualquer coisa eu estou com o pé na embaixada francesa. Porque ele também estava correndo risco. Mas ele ficou com a causa e orientava a gente como que nós deveríamos proceder. Então, a gente ia atrás. Fui no DOI-CODE, e o Luiz Eduardo falou para a gente olhar, se encontrasse o preso, para olhar se tinha sinais e tal, de tortura. Tal. Eu falei: ó, meu marido foi preso, tal, estou procurando. Antes eu fui na Polícia Militar, falei com o comandante da Polícia Militar, que era um oficial do Exército, porque na ditadura quem ficou comandando a Polícia Militar foi um coronel do Exército. Aqui não está, porque o Exército não faz essas coisas. Aí voltei e ficamos
procura. Aí soubemos, através do advogado, que eles tinham sido transferidos. Eles foram transferidos para o DOPS. Aí fomos lá no DOPS, mas também não podia ver o preso. Não podia ver. E continuamos, sempre indo aqui, indo ali. Aí soubemos, tudo que o advogado andava procurando essas informações, que ele tinha ido para a Polícia Militar, a DPM. E aí a gente foi na Polícia Militar para ver se encontrava, porque no caso, eles eram todos militares, então nós fomos na Polícia Militar. Aí o meu marido, no caso, todos estavam, mas meu marido estava no regimento de cavalaria. Nesse dia, fui eu e a Yara, minha filha, e meu filho Bira. Nós chegamos lá no regimento de cavalaria. Quando você chega no regimento de cavalaria, você entra no túnel do tempo. É entrar no túnel do tempo, quando você chega no regimento de cavalaria. Aí chegamos lá. E aí eu me apresentei, falei que estava procurando tal, e aí fiquei aguardando a chegada do meu marido. E eu lembro que tinha um corredor, e para passar a pessoa desarmada, após ter sido torturada no doicode, desarmada, eu lembro que tinha uma fileira de soldados com baioneta calada em fila, dos dois lados, para passar essa pessoa desarmada. Aí nós chegamos lá, conversei um pouco com ele, olhei as mãos para ver se tinha sinais de tortura e tal, aí saí com meus filhos e vim para casa. Agora, antes nós ficamos sabendo, pelo doutor Luiz Eduardo Grinhal, que 2 policiais tinham sido mortos no doicode. E aí teve uma outra etapa que eu soube que meu marido foi na DPM. E tinha um vizinho meu, do Jardim Ester, já faleceu, que é o seu Maranhão. Eu fui lá, quando eu cheguei no doicode, encontrei esse vizinho lá. Ele falou, nossa, eu não sei como o Valentim se meteu nessas coisas. Eu tinha falado para ele, não se meter nessas coisas, porque ele já estava sendo vigiado lá no Jardim Ester. Quando meu pai faleceu, eu tinha 32, então a gente teve bastante vida pela frente juntos, né? E quando nós mudamos para cá, foi um choque, porque lá no Jardim Ester, minha mãe trabalhava na escola, meu pai era da SERSE, a gente era família preta, mas estávamos todos inseridos em todos os lugares do bairro. Quando chegou aqui lá na Vila Matilde, foi um terror, porque esse bairro é extremamente racista, a escola que é aqui atrás, que eu estudei e tal, fui pessimamente recebida na escola, né? E depois, graças à professora Adani, consegui me enfronhar, mas logo na metade do ano meu pai foi preso, né? Aí bagunçou a nossa existência aqui, todas nós, filhas, filhos, né? Eu não conseguia estudar, comecei a ter problema com matemática, eu falava demais na escola e eu tinha que mentir, né? Então, minha mãe, quando falou que meu pai tinha sido preso e tal, não era para falar, então aqui ninguém falava nada. Tinha um guarda na escola, no caminho da escola, um guarda que atravessava as pessoas, parece que ele sabia. A gente vivia sempre com a sensação de que alguém estava querendo saber alguma coisa. E eu falava, e seu pai? Porque ele parou de ver meu pai. Falei, meu pai está no hospital.
né? Porque a gente tinha que falar que ele estava no hospital, que ele tinha sofrido infarto, que ele estava no hospital. Para a escola, ele estava no hospital. E aí a gente mentia, né? Omitia, que falava. E ele me perguntava, estava no hospital. A vizinhança, talvez alguém da vizinhança que tivesse essa informação fosse mais ríspido com a gente, né? Mas não dá para saber se as pessoas tinham ou não informação. Na escola, eu acho que hoje, né, eu percebo que tinham professores dedo duros na escola aqui no Dom Bernardo. E a nossa casa, a janela da sala dos professores, diretoria, dá para a nossa casa. E direto tinha gente olhando para a nossa casa, assim, né? Aqui na Vila Matilde, depois da gente ter vivido essa solidão mesmo, porque além da gente ser comunista, nós éramos uma família negra aqui na Vila Matilde, e realmente as pessoas não chamavam a gente para brincar, não chamavam para ir na casa, aquelas coisas que era um misto de tudo, né? Um misto de tudo, assim, junto. E quando ia no Jardim Esther, porque minha avó morava lá, minha tia morava lá, irmã da minha mãe, as pessoas me paravam na rua e perguntavam: e seu pai já saiu do hospital? Eu falava: não, ele ainda está no hospital. Então, assim, o código era o hospital, né? E ficou isso, né? Até vir a anistia total, né? Ele ser reintegrado. Cheguei, na verdade, no momento final praticamente no momento final dessa história, porque as pessoas já estavam lá muito antes, né? Quer dizer, é desde 68, 69 que as pessoas têm que fugir mesmo, porque a ditadura se transforma em algo, sim, absolutamente feroz. Então, assim, a busca desses territórios periféricos, né? Se até hoje, né, são territórios distantes, são territórios invisibilizados, tal, você imagina na época, né? Então, muitas pessoas construíam a sua relação ali, né? Porque se apresentar no centro da cidade, nos lugares entre esses dois rios que você definiu, enfim, era da ponte para lá, né? Eu vi essas pessoas, o próprio Gilberto Natalini, né? Que está ali no centro desse movimento popular da Associação Popular de Saúde, da APS, que até hoje existe, né? Que era o lugar onde eu, na verdade, por vezes morava, porque eu, super jovem, eu ficava ali no sofá da Associação Popular de Saúde, porque isso fazia parte da minha vida, porque dali a gente saía às 5 horas da manhã para ir fazer panfletagem na Porta da Fame, no Belenzinho, ou nas metalúrgicas da região, enfim. A partir dos 14 anos, eu passei a ampliar a minha vivência e convivência. Convivência com outras pessoas que não eram exatamente meninos da periferia, como eu que cresci por aqui, mas também em outros territórios. E aí eu me lembro bastante bem de ver coisas assim no final da década de 70, né? Das primeiras greves. Me lembro muito bem, eu trabalhava ali na Rua Líbero Badaró. A primeira vez que eu vi ao vivo assim um confronto, uma manifestação pública, né, política, foi uma greve de bancários, se eu não me engano, em 1979, e olhando de cima do prédio, aquilo de cima para baixo, isso é uma memória bastante viva para mim do que é uma manifestação política, né, do que era uma manifestação política. Me lembro fazendo pichações, né, da greve geral, de outros atos ali no centro de Itaquera, de ser ameaçado por policiais, né, durante a madrugada, ser ameaçados por policiais. Passei bastante medo. Não cheguei a ser preso, não cheguei a ser torturado, essas coisas todas, mas me lembro de ter sido ameaçado, bastante ameaçado. Concomitantemente, eu vou me envolver com o movimento estudantil, tal. Foi lá no colégio lá do Cangaíba, que depois de ser preso pela segunda vez, eu fui parar no DOPS, tal, porque eu estava com um livro. Era engraçado, esse negócio do Vietcong era engraçado mesmo, gente. Eu fui preso com um livro chamado Guerra Popular Prolongada, do Nguyen Von Giap, que era o braço militar, né? Quer dizer, era a figura militar do Ho Chi Minh na Revolução do Vietnã, enfim, o Vietnã
nos empolgava, né? E eu lembro que o livro estava todo marcado e tal. Aí não teve jeito. Vai pro DOPS. Os agentes ficavam observando minha casa. E a gente fez a reforma na casa, lá no Jardim Estéreo, e pintamos a casa de verde. E eles falavam no Maranhão que a casa era verde por fora e vermelha por dentro. E eu lembro que ficava um Fusca branco aqui na minha casa, vigiando o tempo todo. Eu lembro que era 35, não sei, até uma chapa, 35, não sei o quê. Era o prefixo do Fusca. A gente não podia falar para ninguém, então eu falava para as crianças, não vão comentar, que estudavam no Dom Bernardo, que aqui atrás de casa, não vão comentar que aconteceu e tal. E eles não falavam. E também lembro que quando eu tive que falar com meus filhos que o pai deles estava preso, que a gente não sabia nem onde eles estavam, aí eu falei para os mais velhos, a Valquíria estava dormindo, e eu falei que, olha, o pai foi preso, mas o pai não é marginal, ele não é roubo, ele não matou, não é corrupto, que ele era extremamente honesto, extremamente. E aí eles entenderam. Eu lembro que a Valquíria era pequenininha não, você tinha 8 anos. 8 anos. Aí a gente... É pequenininha. A última a saber foi a Valquíria. Eu lembro que a Valquíria abriu uma boca desse tamanho para chorar. Então, ela chorou, abriu aquele bocão chorando. E a gente não falava aqui na escola que aconteceu isso, né? E assim foi essa luta. Não foi só o Geraldo, mas vários foram presos. E muitos já faleceram, mas eles sabiam que a militância era assim. Você estava nessa luta, você sabia que você podia perder o emprego, ser preso e, inclusive, perder a vida. Eles sabiam. E sobre o meu companheiro, eu tenho muito orgulho de dizer que meu companheiro foi camponês, operário e soldado, porque para a luta comunista era muito importante, no princípio, na Revolução Bolchevique, era a luta dos camponeses, operários e soldados, que eram as pessoas da população. Então, a gente, que era do partido, a gente tinha essa coisa, a luta dos camponeses, operários e soldados. Foi camponês, saiu do campo, foi metalúrgico da Belgo Mineira, foi trabalhar na Companhia Siderúrgica Nacional, Volta Redonda, né? Volta Redonda, veio trabalhar aqui em São Paulo, era um operário qualificado, ganhava bem, mas era sindicalista. Ele ia mandado embora de todas as fábricas, né? E teve um momento que ele encontrou um companheiro dele, que foi metalúrgico, comunista também, que ele falou, Valentim, você gosta de estudar? Entra na polícia militar, que ali você vai ter tempo para estudar, tal. E está difícil aí, porque toda hora manda embora, porque era sindicalista, né? Então, ele entrou na polícia, com 29 anos. E ele me conta que foi o primeiro trabalho dele, foi na penitenciária que ele teve que fazer sentinela da penitenciária. E outros trabalhos, e ele achou muito violento aquilo. Aquele trabalho era muito difícil da polícia, e aí ele se inscreveu para entrar no bombeiro. Ele falou, se eu não for para o corpo de bombeiros, eu dou baixa. Aí ele foi para o corpo de bombeiros. Porque naquele tempo ninguém queria ir para o corpo de bombeiros, que era muito perigoso. Hoje é mais perigoso ser policial, para eles, né? Então, é essa história da resistência da esquerda, mesmo dentro da Polícia Militar, e inclusive nas Forças Armadas. Nós temos vários generais e
sargentos, capitães, majores, que foram vítimas da Polícia Militar. Fora quando a gente participava de manifestações mais gerais, assim, no centro, mesmo a primeira manifestação das diretas, que foi no Pacaembu, os helicópteros davam rasantes, era ainda, quero lembrar, que ainda era o governo Figueiredo ainda, não é? O último presidente militar. Né? Ainda os helicópteros faziam rasantes ainda e eu sentia bastante medo com isso. E, evidentemente, a gente sabe que era preciso tomar muito cuidado, mesmo em reivindicações simples, como asfaltar uma rua, ainda você tinha que ter cuidados. Não era uma coisa que você fazia um movimento abertamente assim, de ir lá e botar o dedo na cara do prefeito, de ir lá e botar o dedo na cara do governador ou do presidente. Ainda não existia esse clima de maior liberdade. Assim, foi uma conquista da democracia a partir dos anos 90, eu diria assim. Em 1984, eu acho que foi o primeiro movimento assim que os meninos, os jovens, não mais a geração de 68, mas a geração dos anos 70, que estava tendo 17, 18 anos, 20 anos, nos anos 70, começou a participar efetivamente. Aquilo foi um salto de consciência, um salto de ampliação da consciência política bastante grande. Posteriormente, a gente vivenciou, para quem não sabe, nós vivenciamos assim uma crise profunda. O que nós chamamos de crise hoje não se assemelha ao que nós passamos na época. Ainda não tinha posto de saúde, já havia alguns das lutas anteriores, mas creches pouquíssimas, postos de saúde pouquíssimos, uma inflação danada, desemprego, muito desemprego, desemprego altíssimo, uma vida muito dura. E então tudo isso levou a que a Constituição de 1988, e aí é uma coisa interessante, a participação popular, porque houve de fato participação popular. Por exemplo, eu me lembro de participar de atividades, embora eu não fosse um militante do movimento de saúde, eu me lembro de participar de atividades do movimento de saúde, de reuniões em que estava se discutindo o que levar para a Constituinte, né, do processo constituinte. E foi bastante interessante, né, que só para me alongar muito, acabou a gente conquistando o SUS, que nessa pandemia agora nos salvou milhares de vidas, né? Milhares de vidas. Não fosse o SUS, nós certamente teríamos, com certeza, muito mais de 1 milhão de mortos nessa pandemia de coronavírus. Então, os movimentos, e eu citei apenas um aqui, a 88, o processo constituinte foi muito rico nesse sentido, que desagou na eleição de 1989, que você tinha uma alternativa real de poder completar 1984, completar o projeto das diretas, né? Que era definitivamente romper com o ciclo da ditadura, né? Com o ciclo dos governos militares.